campo da medicina, ele é muito rico e propício para sofrer por que a gente chama de picaretagem, né? Coisas erradas, coisas que não têm comprovação científica. A medicina é uma coisa que as pacientes não entendem, é uma coisa um pouco misteriosa, ou os médicos têm aquele discurso um pouco mais difícil. E a gente está formando no Brasil muitos e muitos e muitos médicos. A qualidade, às vezes, da formação de ensino não está crescendo junto. Então, é questionável a qualidade dos profissionais que a gente forma hoje em dia, né? Formando muitos e muitos médicos, a gente acaba aumentando a concorrência do mercado e a gente tem muitos médicos ali que são espertos, que acabam usando de sensacionalismo, de um discurso, de forma de convencimento para poder vender, para poder atender, para poder fazer procedimentos, indicar cirurgias, passar remédios que às vezes não tem comprovação científica, ou às vezes até tem comprovação de que não funciona. Isso que torna a situação um pouco difícil, tá? Então, nesse vídeo eu queria comentar um pouco a respeito de como que a gente pode se proteger de um médico, digamos assim, picareta, né? Coisas que você tem que ter em mente para se proteger e evitar que você se envolva com esse tipo de coisa. Primeira coisa, você precisa entender, mais ou menos, como é que foi a formação daquele médico, há quanto tempo ele está no mercado, onde ele se formou, né? O Brasil tem mais de 300 faculdades de medicina. Recentemente, o congelamento das faculdades de medicina, a criação de novos cursos de medicina, caiu por terra em abril de 2023. Se você descobrir a formação e você saber que o médico é formado em uma escola um pouco mais tradicional, uma escola boa, você pode entender mais ou menos o perfil daquele médico. Eu, por exemplo, faculdade de medicina, fiz na Unesp, Estadual de São Paulo. A residência médica em neurologia, que eu estou fazendo agora, estou no segundo ano, o R2, estou fazendo na Unicamp, lá em Campinas, certo? Então, são duas faculdades que foram criadas lá em 63, tem mais que foram criadas na mesma época, são consagradas em mais de 50 anos e são uma das mais consagradas, né, do país, no estado de São Paulo. Então, né, não falo isso para me exibir, mas eu falo isso para dizer que, assim, eu vim de um lugar que é formado que forma médicos há muito tempo, médicos bons há muito tempo. Então, isso já é um fator que contribui para a confiança na formação daquele médico. Uma coisa que ajuda bastante é também a se perceber, assim, como que o médico faz a divulgação do seu trabalho, né? Quando um médico, qualquer profissional, quando o profissional trabalha bem, a palavra de boca a boca ali se espalha bem, as pessoas passam por indicação, né? Hoje em dia, com a internet, tem muita divulgação de trabalho. Recentemente também foi lançada uma resolução do Conselho Federal de Medicina falando mais a respeito da divulgação do trabalho médico, da publicidade médica nos meios digitais. Isso vai aumentar cada vez mais. Se o médico ele divulga, por exemplo, curas milagrosas, se ele divulga procedimentos junto com essas curas, aqueles procedimentos da moda, ele promete que não vai ter erro o procedimento, promete que é coisa simples e não vai ter problema nenhum, né? Às vezes o médico ele tem interesse com alguma indústria farmacêutica também. Se você perceber que ele tem conflitos de interesse e que ele se faz demais de um sensacionalismo e de coisas da moda, coisas desse tipo, a gente pode pensar que sim, puxa, ele tá com uma lábia muito boa ali para poder vender, é uma coisa quase de vendedor mesmo ali, sabe, para poder convencer a todo custo. Isso é outra pista que pode pensar que o médico ele pode ter algum conflito ali, né? Por exemplo, o médico indica para você uma cirurgia, indica um remédio para sua doença. Hoje em dia, com a internet, com o celular, com um clique você consegue acessar toda a informação do mundo praticamente.
Então, procure os remédios que o médico passa para você, veja se está compatível com o diagnóstico que ele passou para você. Veja, pesquise. Hoje em dia, eu tenho percebido que os pacientes vêm, muitas vezes, já pesquisados de casa. Isso é bom. É bom que os pacientes chegam com informação, que é mais fácil para a gente conversar e mantém a gente esperto também. Antigamente, era uma coisa muito paternalista. Ah, doutor, o que você fizer, o que você mandar, eu faço. O doutor que sabe, né? Hoje em dia, os pacientes já chegam pesquisados. Então, eu acho isso muito legal, porque você tem uma conversa mais produtiva com o paciente. Uma coisa interessante também é para você perguntar, né? Perguntou para o médico onde se formou, tal, que fontes que ele usa, né? Fontes. As fontes que o médico usa e as fontes que o paciente pesquisa têm que ser confiáveis. Para o médico moderno, ele faz uso das fontes baseadas na ciência, estudos grandes, renomados, que foram publicados em revistas. Então, o médico ele faz uso, para fazer uso, pelo menos, das fontes mais confiáveis. Por exemplo, plataformas que a gente faz uso, o UpToDate, sempre UpToDate, né? Atualizado sobre as informações mais novas. Artigos científicos periódicos, que são as revistas. Para você publicar um artigo numa revista é sempre muito difícil, porque o cara da revista lá ele não quer publicar um artigo picareta, um artigo com informações falsas. Então, sempre quando a gente manda um artigo para publicação, geralmente eles pedem para corrigir alguma coisa, eles mandam, discutem. Então, quando um artigo ele é publicado numa revista boa, geralmente é um artigo mais confiável, né? Leva-nos a crer, sim. PubMed, como se fosse um Google assim, de artigos científicos da área da saúde. Congressos médicos, muito legal. Eles sempre tentam chamar pessoas interessantes, atualizadas, que têm uma boa dicção, para atualizar os médicos a respeito das coisas mais novas. De fato, a medicina está sempre mudando, sempre tem tratamento novo, sempre tem conduta nova. Então, se o médico ele não se atualiza, ele fica defasado. Ele continua passando o mesmo remédio de antes, ele não vê que o outro tem melhores resultados, né? Então, o médico você pode perguntar, né? Quais fontes você usa atualmente, né, para se atualizar, como é? E o paciente, quando ele vai pesquisar, ele precisa vir de fontes confiáveis. Fontes confiáveis para o paciente. É difícil determinar exatamente, mas o que eu posso dizer é, geralmente, organizações de determinada doença. A organização do paciente com autismo, com Alzheimer, com Parkinson, com insuficiência cardíaca, com asma. Cada uma dessas... É muito comum que doenças tenham organizações, se juntam pessoas que às vezes têm aquela doença, envolvem médicos, e eles conseguem traduzir as informações para que seja claro para o paciente, para que fique, para você participar junto desse processo. Então, aquela assim, informação que vem de lugares assim, não muito confiáveis, assim, um jornal assim, que mostra, tem um comentário pequeno, um vizinho não sei do que não sei o que, coisas assim, sem uma base de confiança muito grande. Se você recebe informações somente daquele lugar, você fica com o conhecimento com a qualidade comprometida. Você não tem a confiança certa, né? E você tem que cobrar do seu médico, ou conversar com o seu médico, que caso ele seja um médico confiável, né, trata da sua família há um bom tempo, tem uma boa reputação na sociedade, foi recomendado por outras pessoas, resolveu o problema de outras pessoas. Um médico confiável ele é uma ótima fonte de conhecimento para o paciente.
porque ele tem que traduzir ao vivo ali o que é o mais importante para você. É muito difícil, a gente tem bastante informação, né, a respeito da doença, das coisas, às vezes a gente não consegue transmitir isso, né? Então, o médico também, um médico bom, confiável, uma boa fonte de conhecimento. Então, pensando que a qualquer momento a gente pode ser enganado, que está tendo muito golpe hoje em dia, que as coisas são sensacionalistas, a internet está aqui para tentar te convencer a roubar seu dinheiro, fazer aquelas coisas. Isso se aplica também à área médica. Alguém que vai querer, eu sei que não funciona direito, mas está vendendo bem, está na moda. Eu sei que não tem comprovação científica, mas se o paciente quer comprar e eu estou aqui para vender, é muito ruim a pessoa está usando um tratamento, por exemplo, que não precisava, que não tem efeito, que não era para fazer, mas fez, deu errado depois. Pegue sempre também uma segunda opinião de outro médico. Eu acho que é válida. Tá bom? Eu digo esse vídeo mais então para que a gente tem que ficar esperto com tudo na vida, né? Quando você vai comprar um parafuso numa loja, você tem que ficar esperto para ver se o parafuso já não está superfaturado, para ver se na outra loja não tem o quê. Esse tipo de raciocínio vai para a área médica também. Muito médico sendo formado, a qualidade não é garantida, todo mundo querendo vender e o mercado muito concorrido. Esse é o cenário perfeito para que os médicos façam, assim, o que for necessário para vender, para poder, assim, a custo de não melhorar sua saúde, às vezes até piorar sua saúde e enriquecer, né? Então, pesquisem e fiquem espertos com os profissionais da área do serviço, né? E a medicina é uma delas. Tudo bem? Muito obrigado. Deixa eu desligar aqui.